não está entrando o computador. Estou reiniciando o computador. Não estava funcionando? Não. E nós estamos aqui com uma multidão já. Como que vocês estão? Tudo bem? Você nem começou a tua live então ainda. Já estamos aqui na live. Olha a Marili. Gente, olha a Marili. Ao vivo, arrumando minha Gente, ele tá com uma tinta branca aqui. Aonde? Aqui. Ah, é mesmo? Aonde você foi? Gente do céu, estão pintando ali fora no container. Eu fui lá dar uns pitacos. E vocês já sabem, né? Sair pintado. Pode uma coisa dessa? Vamos. Estou reiniciando tudo aqui no computador, gente. Deve ser um probleminha técnico. Enquanto isso, a gente vai. O Moraes está quá. Enquanto isso, gente, se tiver alguém aí ao vivo no Instagram que fez o Seminário dos Anjos nesse final de semana, pede para participar aqui da live comigo. Enquanto a gente está iniciando aqui o computador, por favor, chama aqui para falar comigo. Vamos ver aqui. Vamos falar com Maxwell. Estou esperando você entrar aí, seu Maxwell. Olha, ele tá aí, seu Maxwell. Como que você tá? Shalom, apóstolo. Estou bem, graças a Deus. Tudo na bênção? Tudo na bênção. Graças a Deus. E por aí? Tá pintando o container por fora? Zé, eu não vejo a hora de terminar essa obra, gente, mas parece que é o espinho na carne. É o espinho na carne, entendeu? Uma coisa de louco. Não tem fim, não. Gente do céu, eu já acordo com a serralheira, com a lixadeira, com a furadeira, com tudo que é funcionando, acionando, incrível. Né? Esse é o Maxwell. Não conheço, né? Ele fez o seminário, Seminário Brasil. dos Anjos esse final de semana. Seja bem-vindo. E outro. Amém. E fui convidado para ir capinar o quintal aí, viu? Quer te dizer uma coisa, ele não gosta que capine o quintal, ele passa veneno. Isso é só uma desculpinha. Você vai chegar aqui e nem vai ter mato. Ninguém carpina veneno, carpina mato comigo. Valeu. O mato, assim é para a vida espiritual, já vão aprendendo, hein? Mato, você não dá sobrevida para ele, que nem maldição. Já mata logo. Ou você extingue, então eu não uso em lugar nenhum enxada. Na casa sobrenatural, no servo, aqui, é tudo... Pronto, vai embora. Não me incomoda mais. Tá certo. E daí, Maxwell, fala para todo esse povo que está aí, como foi o seminário do Ministério dos Anjos esse final de semana para a tua vida. O que você achou? Na verdade, a parte dos anjos que todo mundo fica aguardando, ali só foi a cereja do bolo, porque os outros dias, o conhecimento, o destravar, o ir além, o conhecer mais do sobrenatural, o conhecer mais da escatologia, na verdade é muita coisa que é entregue ali, não é só sobre os anjos, é muita coisa sendo entregue. É muita informação que... Não, é uma restauração da mente, né? Meu Deus. Quanta coisa destravada, quanta coisa foi liberada. Incrível. Porque, assim,
Anjos a gente já ouve, a gente já vê, só que não tem um entendimento, não tem um conhecimento, não foi inserido isso. Isso, quando criança, já foi removido da nossa vida como se fosse algo ruim. E vem resgatar tudo isso. Por exemplo, tinha muita coisa que eu já via, já ouvia e não entendia. Mas com direcionamento, com entendimento, tudo vai ficando diferente. Você já flui muito melhor em tudo. Até na forma que você vai ver a Bíblia agora é diferente. Incrível, incrível, sobrenatural. Quem não fez, Não, fazer. na verdade, esse seminário do Ministério dos Anjos é um upgrade na vida espiritual, né? Não, demais, 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 demais. Outro nível, outro nível, outro nível. É um upgrade, porque é violento, violento, violento. A pessoa, ela entra em outro nível, ela querendo ou Nossa, não meu querendo, Deus. ela é empurrada para outro nível, né? É no mínimo 10 anos para frente, no mínimo, de conhecimento só em 3 dias. Meu Deus. Eu tô assim, até agora digerindo muita coisa, Eu acho que eu vou ficar muitos dias assim digerindo de tanta coisa que foi lançada ali, de tanta coisa que aprendi, conheci e passei a entender. Então é muita coisa, muita coisa. Quem tiver Agora, oportunidade, já na primeira aula, já é. não, a experiência da primeira aula ali na verdade te traz pro centro de volta. Ela faz você entender de fato como que era para estar acontecendo em sua vida, como a sua mente deveria estar trabalhando. Uma das primeiras perguntas de todos ali era: mas eu vou ver os anjos mesmo? Eu vou falar com eles? Eu vou saber o nome deles? E na verdade isso daí é o natural. O normal é isso. Isso é o normal. É você já saber isso. Exatamente. Isso é o natural, isso é o normal. A grande importância do Seminário dos Anjos é que desmistifica e acaba com toda a religiosidade. Sim, sim. Se alguém quer viver o sobrenatural no natural, E é por acaba, aí. viu? Meu Deus do céu, quanta coisa que... Meu Deus, meu Deus. A religiosidade ali, ela chora. Ela chora de um jeito que fala assim: não, estão me tirando mais um. E, E e, você, um... e você viu que esse seminário ele vai mexendo com é, eclesiologia, ele vai mexendo com muita coisa. escatologia, Escatologia, ele apostólica, mexe tudo, com tudo, ele mexe com tudo, tudo. tudo, 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 tudo. A Gente, pessoa, na verdade, se inscreve num seminário e recebe 10 anos de 10 seminário anos de de seminário. todo o contexto. E um upgrade espiritual que você, para esses 10 anos era para ter conhecimento, não era para ter o upgrade espiritual. O upgrade espiritual não dá nem para mensurar quantos anos para frente você andou. É incrível, incrível. Quem tiver oportunidade, se dê isso, se presenteie com esse tempo. Tem muito mais. Tem a escola do sobrenatural que eu sou louco para fazer também. Tem muita mais coisa, mas isso Sim. daí já destrava sua vida em muita coisa. Nossa, meu Deus, meu Deus. Se você tivesse que destacar nesses 3 dias, o que foi mais importante para você? O que você pensaria assim dizer? Isso aqui. Apóstolo, se eu for destacar mesmo, assim, é tipo assim, a quebra de religiosidade. Porque isso já te leva para outro nível. Ver a Bíblia de uma maneira muito simples e muito natural, muito tá tudo ali e muito simples, simples. É porque o povo quer levar muita gente, quer levar muita informação, muita coisa, sendo que tá tudo. Jesus é simples. Então essa quebra e te fazer entender, tipo assim, como funciona o sobrenatural, porque a gente fica tentando ouvir tudo, que tudo seja audível, que tudo com o olho aberto você veja, e vai muito além disso. Vai muito além disso. Nossa, meu Deus.
Então tá bom. Meu Deus. Obrigadão, Maxwell. Continuamos a jornada Shalom, e a apóstolo. caminhada, porque agora, Sim. gente, agora, tanto para você como aqueles que estão no ar nos assistindo, eu vou fazer um seminário que vai mexer com você. Eu vou trazer o conhecimento do Big Bang biblicamente. Coisa assim. Essa é que vai... novidade. Essa daí na escola você nem Não, avisou. No seminário todo mundo pergunta o que era e não. você quieto. É porque eu vou começar a anunciar agora. É um Primeira mão. seminário sobre o Big Bang. É Big Bang, não. Aquela explosão do início de Big tudo. Bang. Big Bang. Então vai ser o Big Bang. Biblicamente nós vamos estar falando. E para a cereja do bolo, no final... Não, nem vou falar para vocês. Não, essa cereja do bolo, gente, é a cereja do bolo. Eu vi o AP falando, eu falava, ele tá de conversinha, mas existe a cereja do bolo. Cereja do bolo vai ser o seminário depois do Big Bang. Quem faz o Big Bang depois vai entrar na dimensão dos 7 Espíritos de Deus. Nossa. Aí Você é lá primeiro, no trono, direto. primeiro nós fazemos a base do Big Bang, porque você tem que saber o que aconteceu, que a ciência diz que aconteceu, mas biblicamente você tem que ver o que foi isso, e depois você vai entrar em uma imersão profunda do agir dos 7 Espíritos. Eita, fogo. Coisa vai ser violenta, vai ser violenta. O pessoal vai ficar impactado. Gente, se você... O negócio é o seguinte, você sabe que eu não gosto de coisa muito natural. A coisa tem que ser sobrenatural. Isso que eu ia falar agora. E qualquer seminário, qualquer coisa vai ser desse jeito. Esses 2 seminários vão te levar para um nível que você vai dizer assim, meu Deus do céu, eu não tenho vivido nada de Deus. A coisa é profunda. A coisa é muito profunda. Então, se preparem, porque agora, nos próximos dias, em julho, nós vamos ter um seminário, o Big Bang na Bíblia. Vai ser coisa tremenda. Amém. Tá bom? Maxwell, um abraço. Abraço, com Deus. Shalom, shalom. Shalom. Pessoal, eu não sei o que está acontecendo aqui. Aprove ao Senhor eu ficar hoje só no Instagram. Porque não tem jeito da gente entrar no Face e no YouTube, acredita? Eu estou aqui tentando já faz tempo, não tem jeito. Já reiniciei o computador, eu não sei o que está acontecendo. Coisas que papai faz com a gente e a gente nem sabe por quê, entendeu? Então, já que estamos só de Instagram, nós vamos só de Instagram. Eu só gostaria de avisar o pessoal do YouTube, né, que, infelizmente, do Face também, infelizmente, não sei por que motivo, a internet e gozados. Vocês vejam só como é. Se fosse outro, já diriam assim, meu Deus, é o inimigo. Não. Aqui eu estou vendo nitidamente que Deus não está me permitindo entrar, porque os outros programas todos entram. Entendeu? Por exemplo, se eu entrar direto no YouTube, quem sabe eu entro direto no YouTube, vamos ver se vai dar certo aqui. Sem streaming. Olha aqui, estamos aqui no YouTube, vamos ver se eu consigo entrar direto.
Pelo menos no YouTube, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uhum. Estou me esforçando. Eu não sei por quê. Deu esse crepe. Vamos ver. Atenção. Vocês têm que ter só uma paciência. Eu tenho que escrever o título e tal, senão o YouTube não entra ao vivo. Entendeu? Que coisa, né? Hoje eu quero falar sobre o cálice de ouro. Meu Deus! Vai ser coisa tremenda, poderosíssima, entendeu? Vai ser... Programando aqui, gente. Estou fazendo. Salvar. Vamos lá agora. Gente. Parece que é só aqui no Instagram mesmo. Então vamos lá, né? Quero agradecer vocês que estão aqui com a gente. A Lia está com a gente. Quem mais? A Nantes está com a gente. O Leonardes está com a gente. A Ana Amélia está com a gente. Pastora Giovanice está com a gente. Lely Tamires está com a gente. Marcel está com a gente. Muito obrigado, gente. Vocês são o meu ânimo. O primeiro ânimo o Senhor nos dá. A Glaci está com a gente. Eu falei que ela me abandonou esses dias, mas ela está firme aqui. A Ilô está com a gente. A Suzani Daniel está com a gente. Fabiana... Marília está com a gente, Alex, muita gente. Mas o YouTube, hoje, não sei o que aconteceu, mas não está entrando. Tá bom? Então, vamos lá. Que Deus esteja assim falando com você profundamente, porque a coisa vai ser poderosa, tremenda. O copo de ouro. O copo de ouro sempre foi algo que mexeu muito comigo. Eu falo muito sobre o copo de ouro quando eu falo sobre alma prostituta, né? Eu sempre inicio com o copo de ouro. Então, nós temos que entender o seguinte. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 19. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Nunca esqueça disso, gente. O ensino, o fundamento, a doutrina, ela é apostólica.
Daí você diz, mas apóstolo, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo ainda os restícios de uma igreja que foi para Roma e ainda não voltou para Jerusalém. Isto é, não voltou para a doutrina apostólica. E eu tenho a nítida visão que fui um dos que Deus levantou para pegar a igreja e dizer, olha, temos que voltar. Então é isso que nós temos trabalhado, é isso que eu tenho gasto energia, tempo, tudo da minha vida para tirar a igreja da religiosidade, que é terrível a religiosidade, do ensino nefasto que rouba a fé e acomoda a igreja de uma maneira terrível e colocar o mínimo possível do que verdadeiramente é o princípio da igreja. A igreja primitiva. Então aqui diz bem claro, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos. Quando você diz assim, meu Deus, como pode ser isso? É porque está mexendo nos teus fundamentos, certo? Por exemplo, o Seminário dos Anjos. Quando a gente ministra sobre o Seminário dos Anjos, a gente está mexendo com raízes profundas, que estão tão entranhadas, que para você se tornou tão natural, e a gente vai tirando uma a uma, porque isso, na verdade, é a nefasta ação da religiosidade. As pessoas ficam impactadas. Elas dizem, mas apóstolo, como pode ser isso? Mas claro, como que você vai operar com anjos? Como que você vai entrar no que era a igreja primitiva se você não trabalhar na tua mente o tanto de religiosidade que eles já puseram? E quando eu digo eles, não estou dizendo homens, eu estou dizendo trevas. Porque as trevas usam os homens para te tirar da verdade. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Então veja só, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Olhem bem, morada de Deus em espírito. Então, para você ser morada, o que acontece? Eu tenho que começar a te falar sobre o que tinha a igreja primitiva. Eu tenho que começar por aí. Eu tenho que começar por aí, por quê? Porque não tem como você saltar para a dimensão que eu pretendo te levar, e você nessas lives está vendo o meu esforço em te dar algo novo, algo diferente, revelações tremendas de Deus. Por que eu estou fazendo isso? Uma, porque é o meu chamado. E outra, porque eu quero que você saia da mesmice, da frieza espiritual. Eu quero que você saia dessa situação assim, que o evangelho parece que é só uma doutrina, uma teoria, uma filosofia, mas não é uma coisa palpável, não é uma coisa de mudança, não é uma coisa visível. Não, este não é o evangelho do Senhor, o evangelho do reino. Porque a gente fala um monte de coisa, mas na verdade é as boas novas do reino. E nas boas novas do reino, você tem que compreender como foi estabelecido o reino. Então, a igreja primitiva, ela tinha o quê? Primeiro, temor de Deus. Segundo,
a glória de Deus presente. As pessoas dizem assim, meu Deus, apóstolo, quando o senhor começa a falar, a gente sente. Mas por que sente? Porque eu me nego a abrir a boca sem a glória de Deus presente. Você pode ver agora, você está aí impactado, você está sentindo algo que Deus está fazendo. Por quê? Porque a gente não pode mais fazer por fazer. Se a gente abre a boca, o mínimo que tem que acontecer é eu sentir a glória de Deus presente. E o meu desejo agora é que você, aonde estiver, esteja sentindo esta glória. Em nome de Jesus, o ambiente que você está seja tomado agora pela glória do Senhor. Gente, teve um momento chave na minha vida. É como se tivesse virado uma chave. Eu estava em Londres, numa madrugada, na cozinha da casa de um pastor de Londres. E dali a pouco, sem aviso, gente, eu não estava nem orando. É isso que você tem que saber. A glória de Deus, ela não se manifesta só porque você está orando, louvando e tal. Não, gente. A glória de Deus pode se manifestar em qualquer tempo, você fazendo qualquer coisa. Dali a pouco, eu senti assim, imagina, espuma expansiva, dessa que eles usam para colar a porta, assim, que ela vem dentro de um tubinho, você vai, e ela cresce, estoura assim, fixa tudo. Pois eu senti daquela maneira, como se fosse uma espuma expansiva invadindo a cozinha e tomando a cozinha. E eu me senti pressionado, pesado, a ponto que eu me joguei no chão. Gente, eu estava respondendo e-mail, eu não estava orando, não estava fazendo nada assim, entre aspas, espirituais. Simplesmente aquilo me tomou. E daí eu perguntei assim, quase sussurrando, quase sufocado de tanta glória. Senhor, o que tu queres? Me lembro até hoje, gente. Eu no chão, perguntando, o que tu queres? E no meio daquela coisa que estava, só ouvi aquela voz. Você tem um sonho. O sonho de ir na Capela Moriá, em País de Gales. Você está a 30 quilômetros de lá. Vá. 30 não, 300 quilômetros de lá. Vá. Só isso. Gente, eu sempre fui apaixonado pelo avivamento de País de Gales. Sempre. Aí, no outro dia, gente, eu estava chegando na Capela Moriá. Então, o que eu quero te falar é o seguinte. Você, aonde você estiver, você tem que atrair o que era típico da igreja primitiva. A glória de Deus presente. Quem é o condutor da glória? Você. Porque se você tem um pacto com Deus, aonde você está, a glória de Deus também está. Você é o ponto de contato. Por exemplo, um raio. Para ele cair, ele tem que ter o quê? Uma ponta. Quando ele acha uma ponta, ele... Você é a ponta da glória de Deus. A igreja primitiva ainda tinha
sinais e maravilhas. Gente, não adianta. A verdadeira igreja é a igreja que tem sinais e maravilhas. Se não tiver sinais e maravilhas, porque não é igreja. Eu não estou falando de instituição, não estou falando de templo, não estou falando de denominação. Para mim, igreja sou eu. Se você não tem na tua vida sinais e maravilhas, tem um fio desencapado, tem alguma coisa desconectada. E você tem que perguntar para Deus, aonde eu estou errando? Abrir bem os olhos e os ouvidos para aquilo que Deus vai te mostrar e vai te falar. Porque alguma coisa está errada. Se eu não sinto a glória, se eu não tenho no meu viver sinais e maravilhas, alguma coisa está errada. E por último, a igreja apostólica, ela era admirada pela comunidade. Então, presta atenção, era o referencial da comunidade. Então, 4 pontos que eu não quero que se esqueça. Temor de Deus, a glória de Deus presente, sinais e maravilhas e a admiração da comunidade. Ok? Os apóstolos se preocupavam em edificar o edifício espiritual e não físico. Gente, eu construo igreja, construo casa sobrenatural, eu vou construindo um monte de coisa, mas para mim isso não é o mais importante. A construção, ela não pode ser o alvo, ela tem que ser o resultado. O você edificar em volta de você é o resultado do quê? Do alvo. O alvo é edificar um edifício espiritual. Porque esse edifício espiritual é que vai te dar a cobertura necessária para você se mover no espírito. Entendeu? Eu já assisti culto debaixo de chuva. Eu já fiz vigília debaixo de chuva. Eu fiquei em cima do monte, debaixo de tempestade. Às vezes eu mandava parar, porque Deus disse, manda parar. E a tempestade parava. Outros dias eu dizia, por exemplo, quando a igreja foi fazer 8 anos, nós estávamos debaixo de uma mangueira naquela época. Fiquei 2 anos e meio debaixo de uma mangueira. Eu fui no meio do gramado onde a gente fazia o culto, de guarda-chuva, e perguntei, Senhor, você quer que eu mande a chuva parar? E Deus disse, não. Hoje, para comemorar este aniversário, é debaixo de chuva. Eu simplesmente fechei o guarda-chuva e disse, gente, vamos adorar debaixo de chuva. Gente, foi um culto maravilhoso. O povo louvou, adorou, teve dança, teve atos proféticos, teve oração. Quando nós terminamos o culto, a chuva parou. O que Deus estava nos mostrando? Que a presença dele tem que ser com o sol e com a chuva, à noite e de dia, de madrugada. Não tem momento que você possa escolher. Qualquer momento é momento para manifestação de Deus. Gente, a palavra de Deus diz em Romanos 8 que aquele que está em Cristo e não anda conforme a carne. Eu sou sincero em falar, gente. Eu fico olhando alguns procedimentos nossos, não vamos excluir nosso. Como que às vezes a gente ainda consegue andar na carne? Se você tem alguém no lado, pode dizer, é porque ainda tem trevas na minha vida.
Claro, o momento que eu ando na carne é porque ainda aquela região está em trevas. E eu tenho que trazer o que para aquela região? Luz. Está entendendo? Luz. Então, por favor, gente, não é mais tempo de brincar com a palavra de Deus, não é mais tempo de brincar com Deus. Mas vamos continuar. Por mais que tenhais muito ensino sobre o Espírito Santo, nós não conhecemos o nosso próprio Espírito. Gente, você já viu como que é? A gente sabe quase tudo do Espírito Santo. Muita coisa é errada, mas sabemos quase tudo. O principal nós não sabemos. Ou não sabemos, pelo menos, viver. O Espírito Santo é o quê? Poder de Deus. Vou repetir, poder de Deus. Inventaram dentro da igreja umas coisas totalmente almáticas. Bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Pelo amor de Deus, gente, para com essas coisas, essas infantilidades. Vê só se nós precisamos ser almáticos dessa maneira com Deus. Você não está falando com o outro, parece que está tratando Deus como excepcional, como retardado. Pelo amor de Deus, gente. Se Deus resolveu habitar em você, o próprio Espírito dele habita em você, o próprio poder dele habita em você, você tem que começar a ser maduro. Fica aquela ladainha. Sabe por que eu falo isso? Porque toda manhã e toda noite diz, bom dia, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo. E durante o dia, peca o tempo todo, fala besteira o tempo todo, não conhece a Deus. Então, para que ficar vivendo uma ilusão, uma fábula? Porque se você está debaixo do poder de Deus, isto é, a habitação de Deus, você tem que ser condizente a quem mora em você. Esse que é o problema. O pessoal quer viver assim, uma historinha de Cinderela, uma historinha de não sei o quê. Gente, se Deus habita, o poder está em você. E não é um mundiazinho do Espírito Santo que vai fazer diferença. Você deve estar pensando, meu Deus, o apóstolo é tão assim. Claro, gente, nós temos que deixar de ser infantil. Nós não temos mais tempo para infantilidade. Nós temos que estabelecer o reino e nós temos que viver a igreja primitiva. Não tem lugar mais para essa infantilidade. Como se de noite o Espírito Santo não habitou. Daí eu digo, é como se ele estivesse chegando. Bom dia, Espírito Santo. Gente, isso daí é invenção humana. Para com isso. Agora, se você amanhecer o dia e dizer glória a ti dou, Senhor, toda honra, todo louvor, você começar a exaltar e glorificar a Deus, agora você está falando com Deus. Mas apóstolo, quando eu digo bom dia, Espírito Santo, intimidade, isso não é intimidade. Isso daí é muito mais alma do que espírito. Intimidade é outra coisa. Intimidade é você não ser mais você e Deus ser totalmente você. É o que Paulo dizia, não vivo mais eu, mas vive o Senhor em mim. Então, eu quero te falar, para de ser infantil. Para de ser almático. Porque ela me deu bom dia. Mas o que tem se não der bom dia? Não vai cair nem cabelo e nem uma unha. Entendeu? Mas eu tenho que ser educado com Deus. Não, seja fiel com Deus.
Seja fiel com Deus. Isto que é importante para Deus. Então, o que eu estou te dando uma chacoalhada? Para de ser almático. Isto que, o que o Senhor diz, que ele está à busca de verdadeiros adoradores. Que o adoram aonde? Na alma? Não, que o adoram em espírito. Então, essas carências. Porque quando eu começo com essa ladainha com Deus, na verdade eu estou expressando carências. Está na hora de você ter um relacionamento adulto com Deus. Ok? Um relacionamento maduro. E um relacionamento maduro requer responsabilidade. Requer não ativismo, mas requer tomadas de posições, de santidade, de vida vivida e de resultado. Não é fácil, né, gente? A pergunta é: quem somos? Bom, o nosso espírito habita em um corpo. E nos comunicamos pela alma. Então você tem que entender que a tua alma é a que leva para fora o que você tem dentro e traz de fora para dentro o que você tem lá fora. Para eu te falar, imagina assim um gravador de DVD, que quase está extinto. Ele tem o corpo, dentro você põe um DVD, um CD, e daí ele tem um sistema óptico. A alma é o sistema óptico. É aquela que descodifica o que foi codificado no CD. Porque o teu espírito é o CD. Então a alma está lá girando o teu espírito e ela está descodificando o teu espírito para que venha para fora o que você tem no teu interior. E ao mesmo tempo ela codifica o que está fora para vir para dentro, que na verdade é o alimento do teu espírito. Está entendendo? Então, quando eu entendo como funciona meu corpo, minha alma e meu espírito, eu harmonizo os três para que eles manifestem-se como um. Que sou eu. Ok? Então, a alma ele é um sistema, é o sistema mais complexo que eu tenho. E, na verdade, a alma é feita por vários sistemas. E o espírito humano, esse daí que é um problema. Pouco ensino nós temos sobre o espírito humano. Quer dizer, é o mais importante e nós temos pouco conhecimento disso. O Atmani, há mais ou menos uns 100 anos, 100 e poucos anos, falava o seguinte: o espírito é o caminho, é a instituição e consciência. Seria como dizer assim: o espírito é a cabeça, é o tronco e são os membros da tua vida. Compreendeu? Assim dizia o Atmani. Mas nesses tempos extremamente proféticos, se liga
Eu tenho dito para você, se liga na terra, porque o céu está aberto. O que estamos para receber de revelação é impressionante. Se prepare. Então, nesses tempos proféticos, temos que saber muito mais como funciona o Espírito. Por quê? Porque esta é a geração que mudará a história do mundo. Por isso que precisamos saber mais. Vocês sabem por que eu tenho investido horas e horas? Olha, esse final de semana, eu investi horas de ensino. Só no sábado, domingo à noite, nós ministramos 5 horas seguidas. 5 horas seguidas. Domingo de manhã, mais 3, são 8. Sábado à noite, mais 4, são 12. Sábado de manhã, foram aproximadamente umas 3 horas. E na sexta-feira, nós ministramos aí umas 3, 4 horas. Porque ministração comigo não é essa história de 1 hora, vamos embora, ou 45 minutos. Não, nós temos que deixar o Espírito fluir, nós temos que deixar as coisas acontecer, nós temos que deixar as pessoas falarem, a gente tem que ouvir o Espírito, né? Então, quer dizer, eu gosto de gastar tempo, porque gastando tempo, você ouve o Senhor e você começa a ter resultados espirituais. Nesse tempo profético, esta geração ela tem que se dedicar a mudar o mundo. Mas há uma apatia espiritual. E qual é essa apatia? Apocalipse 1:10 diz assim: achei-me em espírito. Entrar no espírito, isso é algo que parece ser normal para João. Fazia todos os dias isso. E é isso que eu estou te falando. Achei-me em espírito. Um dos meus objetivos básicos do meu ministério é que as pessoas entrem no Espírito o tempo todo. Que elas não tenham dificuldade de se mover no Espírito. Muito pelo contrário, isso seja o normal dela. Gente, isso não é o plus. Alguém que conhece a Deus, o normal dele é se achar em espírito, é se mover em espírito. Presta atenção em Apocalipse capítulo 4, verso 1. João tinha seu espírito adestrado. Tão adestrado que ele, para ele, se mover em outra dimensão, o que nós chamamos de arrebatamento, era mais importante na sua vida do que o tempo que ele gastava para outras coisas. Por quê? Porque neste arrebatamento ele estava unido com o Espírito Santo de Deus. Ele estava impregnado, ele estava possuído. Ele e o Espírito de Deus eram um só. Então, quando eu te falo de cálice dourado, eu estou te falando de algo que está dentro de você. Pode chamar de copo dourado, cálice dourado. Eu quero te falar que isto seria o teu natural. Seria a maneira de vida tua. Por quê? Porque nesse cálice dourado que você tem no teu interior, é onde fica
a minúscula centelha de Deus da tua vida. Estava ali e foi ativada quando você entra no reino. Você joga uma semente no chão e ela está inerte. Mas com o contato com a umidade, com a terra, ela vive, ela nasce. E qual é o primeiro fundamento da semente? Soltar as raízes. Porque através das raízes ela se alimenta. E daí sim se expandir como uma planta. Nós deveríamos ter raízes profundas no espírito que nos alimentassem espiritualmente. O nosso problema é que nós agimos muito na alma. Em vez da alma ser a ligação do espírito com o nosso exterior e com o nosso corpo, a gente transforma tudo em alma. As nossas carências, os nossos traumas, tudo que vem da alma, elas estão em primeiro lugar. Você que sente muito medo, muita insegurança, é porque em vez de você andar no espírito, você está andando na alma. É a alma que te impede. É a alma que te impede para ir para Israel. É a alma que te impede de ser arrebatado. É a alma que te impede de ver os anjos. É a alma que te impede de trabalhar com os anjos. É a alma que te impede de ver e receber milagres. É a alma que é o impedimento terrível do sobrenatural. Porque o sobrenatural habita em você. E aonde ele está? No cálice dourado. E consta lá em Eclesiastes. E diz que na hora da morte, esse cálice vai ser quebrado. Por quê? Porque libera a centelha divina. Então, minha gente, a tendência que nós temos na alma é copiar. Sabe por quê? Porque a alma viu, e daí ela passa a copiar. Só que você não esqueça que a cópia espiritual é o princípio babilônico. Daí você pergunta assim, mas será que eu vivo na Babilônia? Se você está copiando, você vive na Babilônia. Porque a Babilônia, ela substitui a pedra angular. Meu Deus! É. Por que ela substitui? Porque ela transforma pedras angulares em ladrilhos todos iguais. Quando eu digo assim, que não podemos estar andando em modelos, andando em sistemas, andando em métodos, é porque eu estou querendo rompa com o ladrilho, rompa com essa coisa de ser igual. Não! O Senhor te chamou para ser diferente. O Senhor te chamou para ser único. O Senhor te chamou para você ter experiências pessoais. Não é cópia. Não é porque fulano fez isso, é que você vai fazer a mesma coisa e vai funcionar. Não. O que você tem que fazer são princípios que, na verdade, são gatilhos que Deus pôs na sua palavra, que isto sim te proporcionará uma vida eficaz com Deus. Por exemplo, você vai lá em Mateus 6,6, construa um altar secreto. Mateus 6,18, faça jejum. Hebreus
11:1. Tenha certeza e convicção daquilo que não existe. São princípios. Não é uma cópia. Ai, porque fulano de tal, quando toca aquela música, acontece isso. Você vai tocar aquela música e vai se frustrar. Por quê? Porque não tem a unção, não tem um monte de coisa que não vai repetir a mesma coisa espiritual. Está me entendendo? Eu quero te falar que você detém um cálice dourado, uma centelha divina de Deus está em você. Quer dizer, a tua intimidade, o teu agir com Deus, não tem nada, não tem um obstáculo. Além do poder de Deus que veio através do novo nascimento, ainda dentro de você, você tem um cálice dourado, onde fica guardado uma centelha de Deus. O que mais você precisa? O que mais você precisa para voar? Quero te ativar, hein? Se você não leu ainda a Lei dos Dois Altares, manda um WhatsApp agora para mim. Eu vou te mandar o link e você recebe pelo correio. Manual de como andar no sobrenatural. Manual para que você veja princípios que ativam em você esse estilo de vida que eu estou te falando. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, não existe condenação. Os homens podem até não gostar, mas Deus se alegra. Deus diz assim, meu Deus do céu. Gente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10 e 11, acontece uma coisa ali. Ananias vai à sua direita, vai para a rua direita e acha Paulo. Sabe o que aconteceu? Ele foi totalmente guiado pelo Espírito. Eu já vivi isso daqui, gente. Eu já contei em uma outra live, mas eu tenho que repetir. Eu estava de GPS em São Paulo. E claro que não foi agora, já foi algum tempo atrás. E eu estava com um carro emprestado. E eu cheguei para a apóstola Neuza, depois do Congresso de Batalha Espiritual, já meia-noite e tal. Apóstola, a gente saía lá 11 e poucos. Apóstola, que tal a gente ir em uma churrascaria? E ela gosta desses programas, né? Daí você vai dizer, mas à meia-noite ela topou, gente. Ela nem parece que tem a idade que tem, né? Porque é vigor puro, né? Espírito Santo. Pois ela venceu até o câncer que deu nela. Veja que beleza. Esses dias eu falei com ela está bem já, e ela está pensando em voltar na sua vida normal de ministrar e etc. Só para vocês verem a força dessa mulher. E daí, eu disse, vamos para a churrascaria. Ela disse, vamos. E eu fui, tranquilo, né? Estou com o GPS. Eu digo, quando a gente saiu da churrascaria, 1h pouco da manhã, 1h mais ou menos, milagrosamente estava aberto. Eu digo, apóstola, aonde a senhora está hospedada? E ela me falou. Quando eu fui mexer no GPS, fiquei sem GPS. Eu digo, meu Deus, e agora? Agora, imagina. A apóstola Neuza sentada atrás, a Marili, que é a auxiliar número 1 do Espírito Santo.
Porque tudo que eu vou errar, ela já diz, olha, cuidado, não. As nossas mulheres, elas são auxiliares diretas do Espírito Santo. Elas, às vezes, falam que o Espírito Santo nem falou ainda. Quando ele ia falar, ela já falou na frente, né? As mulheres são assim. Por isso que elas são auxiliadoras. Gente do céu. E agora, o que eu faço? De madrugada, sem GPS, como que eu levo ela para casa? E ela senta e começa a dormir. Não dava nem para eu trocar ideia com ela. Dormiu. Digo, Senhor, eu não sei ir nesse lugar. Agora estou por tua conta. Gente do céu. Naquele tempo eu não sabia que Deus usava os anjos para fazer isso. Vira à direita, agora vira à esquerda, dá aquela volta, faz isso, faz aquilo. Gente, dali a pouco a apóstola Neuza acorda e diz, onde nós estamos? Ah, chegamos! Gente, eu estava na frente do prédio que ela estava hospedada. Sabe o que é isso? É o que Ananias viveu quando o Senhor chegou para ele e diz, vai ali na direita, na rua direita, e tem um encontro com Paulo. Isto é ser guiado pelo Espírito. É quando não existe possibilidade nenhuma e do nada você vê a resposta. Você queria um exemplo do que é ser guiado pelo Espírito? Você acabou de ver, Ananias. Eclesiastes, capítulo 12, versos 6 e 7, Salomão fala da morte. E é o único lugar que ele fala do copo de ouro. E afinal, esse cálice dourado é o quê? É onde a centelha de Deus, a centelha divina, está no espírito humano. Onde fica localizado isso? No teu corpo espiritual. Você é todo espírito. Porque esse corpo aqui não é você. Você é um corpo espiritual. E embutido no teu corpo espiritual tem uma centelha, em um lugar, em um recipiente que Salomão chamou de cálice dourado, copo dourado. E ali tem uma centelha de Deus. Gente, dois momentos distintos. Primeiro, você nasceu com uma centelha de Deus. E depois o Espírito de Deus vem e enche este cálice. E no encontro dessas duas glórias, é onde existe a manifestação da glória de Deus na tua vida. É a explosão da glória. É um transbordar do cálice. Por isso que a gente diz, e transbordou este cálice, onde apenas tinha uma centelha de Deus, mas daí veio o poder, que é o mover do Espírito Santo. Gente, há 3 tipos de espírito se manifestando na tua vida. O de Deus, que é o poder dele. O dos anjos, que são outros espíritos. Tem os espíritos demoníacos das trevas, que podem ser demônios, podem ser anjos caídos. E ainda tem o espírito do homem. O teu espírito. O teu espírito, ele foi feito para encarnar. Ele foi feito para entrar em um corpo. E
para permanecer nesse corpo, ele tem um fio de prata que o mantém retido neste corpo, que na hora da morte se desfaz. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, Paulo diz assim, Paulo fala aos crentes que temos que nos purificar no espírito, porque o coração do homem é a porta do espírito com a alma. E é através desta ligação que é a ligação com o copo de ouro, com o cálice de ouro. É a junção. O teu coração é essa junção da manifestação do copo de ouro na tua vida através do teu espírito e da tua alma. Sendo assim, gente, eu quero agora que você faça um pacto. A partir de hoje, comece um processo de purificação do espírito humano. Como faz isso? Primeiro, na verdade. Segundo, acorde o teu espírito. Dá uma chacoalhada nele. Por quê? Porque às vezes está hibernando. Está esperando um choque divino na tua vida para começar a se manifestar. Em 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim que os nossos sentidos estão adormecidos. Quer um exemplo bíblico? Ciro estava adormecido e foi acordado para a construção do templo. O que nós estamos precisando? O que aconteceu com Ciro? Para que eu seja templo do Espírito Santo, eu preciso ser o quê? Acordado. Eu quero que agora você ore comigo para liberar o quê? Para que Deus te acorde. Para que haja dentro de você uma manifestação, uma explosão tão grande. Para que você seja acordado no Espírito. É perigoso. É perigoso. Sabe por quê? Porque você nunca mais vai ser o mesmo. Não. Vai ser uma explosão tão grande que você vai dizer assim, meu Deus do céu, por que eu fui ouvir o Coraiola? Não, você está me ouvindo porque Deus marcou esse horário para você, para que você tenha uma explosão espiritual. Se prepare agora. Vamos orar. Diga comigo, Senhor, eu quero hoje ser acordado. Eu estou liberando, Senhor. Estou abrindo mão do meu livre-arbítrio e liberando a tua ação poderosa para acordar o meu espírito, para que este copo dourado transborde no meu coração. Senhor, eu libero em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que invada como uma explosão atômica todos os lugares onde essas pessoas estão me assistindo ou vão assistir gravado essa ministração. Que haja uma explosão tão grande, tão poderosa, que o espírito humano delas seja acordado para que este cálice transborde e poder se manifeste na vida deles, em nome de Jesus. Eu libero agora, em nome de Jesus, a manifestação
do poder do Espírito. Receba! 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 Em nome de Jesus. Estamos aí. É isso aí, gente. Era o que eu tinha para falar para você do cálice dourado. Pois hoje você vai sentir ele transbordando em nome de Jesus. Tá bom? Que bom, gente. A gente passou junto. Tivemos problema aí com o Face, com o YouTube, mas está aqui. Eu vou pôr esta pregação, eu vou pôr lá no YouTube. Pode ficar tranquila. Pessoal do Face, do YouTube, nós vamos estar gravando lá. Tá joia? Um beijo para vocês. Não esqueçam, faça um pedido do teu livro agora. Tá aí o meu WhatsApp. Se você quer fazer o Seminário dos Anjos, também manda, só escrito assim, Anjos, eu te mando o link. Se você quiser ir para Israel, não perca a oportunidade, é agora. Manda também o WhatsApp. E se você quer ir para o céu, não é por WhatsApp. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero tudo. O que eu tenho para receber, eu quero. Daí você não resolve no WhatsApp. Daí é com Deus, tá bom? Daí é na intimidade. Que Deus te abençoe. E amanhã, 11 horas, ou no Instagram, no YouTube, no Face, nós estamos de volta. Tá bom? Que Deus te abençoe. Shalom!